Afinal de contas, a turbulência pode derrubar um avião? Em maio de 2024, um voo do Singapore Airlines estava cruzando o Oceano Índico, quando em questão de segundos, tudo mudou. Passageiros foram arremessados contra o teto do avião. Um homem morreu. 24 pessoas ficaram gravemente feridas. Mas aí vem a pergunta que todo mundo faz depois de uma história dessas. A turbulência pode mesmo derrubar um avião comercial? Ela é um fenômeno atmosférico, basicamente massas de ar se movendo em direções diferentes e em velocidades diferentes ao mesmo tempo. Existem alguns tipos de turbulência. Primeiro, a turbulência convectiva, causada por tempestades e correntes de ar quente subindo. Essa é a mais visível. Você olha pela janela e vê as nuvens negras. O piloto também vê e o radar do avião detecta. Em segundo lugar, está a turbulência de onda orográfica, quando o vento bate em montanhas e cria ondas de ar invisíveis do outro lado. Passageiros que voam sobre os Andes ou os Alpes conhecem bem esse tipo de turbulência. Em terceiro, temos a turbulência de esteira, causada por outro avião que passou antes. É como as ondas que um barco deixa na água. Dura pouco, mas pode ser intensa. E o quarto tipo é o mais traiçoeiro de todos, a turbulência em céu claro, chamada de Clear Air Turbulence, ou CAT. Essa não aparece no radar, não tem nuvem, o céu está lindo, azul, e de repente... Agora vamos entender um pouco a estrutura das aeronaves. O que acontece com um avião do ponto de vista estrutural quando ele encontra uma turbulência forte? Um Boeing 737, o avião mais comum do mundo, é projetado para suportar forças gravitacionais de mais de 2,5 vezes o seu próprio peso. Isso se chama fator de carga. Na prática, significa que as asas desse avião podem se dobrar para cima mais de 3 metros antes de qualquer risco estrutural. E não é só no papel. Durante a certificação, a Boeing e a Airbus submetem as asas a testes extremos. Elas literalmente forçam a asa até ela quebrar em laboratório, só para confirmar os limites reais. A turbulência mais severa já registrada em voos comerciais gerou forças de cerca de 1,8 a 2 Gs, bem dentro dos limites de segurança. As pontas das asas servem como um amortecedor de carro. Elas absorvem a oscilação, diminuindo o impacto na estrutura da aeronave. Embora o limite certificado seja de 2,5 Gs, as normas de aviação exigem que a estrutura aguente uma carga limite de segurança de 1,5 vezes essa carga operacional, o que significa que o avião pode suportar teoricamente até 3,75 Gs ou mais antes de sofrer falha estrutural, especialmente se estiver mais leve. 3,75 é uma carga G compatível com grande parte de manobras de um avião acrobático de categoria básica e esporte. Mas então por que parece tão assustador lá dentro? Aqui está a resposta que você não esperava. Turbulência não costuma derrubar avião, mas ela pode matar. E a razão é mais simples do que você imagina. O perigo real da turbulência não é a aeronave partir ao meio, é o que acontece dentro da cabine com quem não está usando o cinto de segurança. De acordo com a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA, entre 2009 e 2022, turbulência foi responsável por 163 feridos graves em voos comerciais nos Estados Unidos. A grande maioria, passageiros que estavam com o cinto desafivelado, comissários de bordo que estavam servindo refeições. No caso do voo da Singapore Airlines em 2024, o mais grave em décadas, a única vítima fatal sofreu um infarto durante o incidente. Não foi o impacto estrutural que matou.
Voltando ao tipo de turbulência mais perigoso, ela acontece em altitudes de cruzeiro, geralmente acima de 7.000 metros, e está associada ao que a meteorologia chama de corrente de jato. Estudos do grupo de pesquisa em meteorologia da Universidade de Reading, no Reino Unido, mostraram que esse tipo de turbulência aumentou 55% nos últimos 40 anos no Atlântico Norte. E a hipótese mais aceita entre os cientistas é que isso está ligado às mudanças climáticas que intensificam as correntes de jato. Hoje, existe um sistema de relato em tempo real, onde aviões que encontram turbulência transmitem automaticamente a posição e a intensidade para outros voos na região. É como se fosse um Waze do céu. Existem alguns casos na história da aviação que chegaram perigosamente perto dos limites, e vale a pena conhecê-los. Em 1966, o voo da Boeing 911 desintegrou no ar sobre o Monte Fuji, no Japão. A causa foi turbulência de ondas orográficas extremamente severas, mais intensas do que qualquer coisa que os engenheiros da época tinham projetado. Todos os 124 ocupantes morreram, mas atenção, esse acidente aconteceu com um avião projetado nos anos 50, em condições que hoje seriam detectadas e evitadas pelos sistemas modernos. O que esses casos nos ensinam? Turbulência por si só em aviões modernos, com condições normais de operação, não derruba aeronaves. Os acidentes históricos ligados à turbulência sempre tiveram fatores adicionais, estrutura antiga, erro operacional ou circunstâncias extremíssimas. A aviação aprendeu com cada uma dessas tragédias, e hoje os aviões comerciais são literalmente as máquinas mais testadas e certificadas que a humanidade já criou. Então, voltando à pergunta original, turbulência pode derrubar um avião comercial moderno? A resposta honesta é não em condições normais de operação. A engenharia aeronáutica moderna, os sistemas de detecção meteorológica e os protocolos de segurança tornaram esse cenário extremamente improvável. Na próxima vez que você estiver num voo e o avião começar a chacoalhar, lembre-se, o piloto está no controle, o avião foi projetado para isso e o maior risco, de verdade, é a xícara de café que você não deveria ter pedido sem estar com o cinto afivelado. Se você chegou até aqui, você agora sabe mais sobre turbulência do que 99% das pessoas que voam todo dia. Compartilha esse vídeo com alguém que tem medo de voar. Isso pode mudar a perspectiva dela. E se inscreva no canal, porque aqui cada voo tem uma história. Até a próxima decolagem. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're arriving at our destination shortly.